Nós estamos no mês de setembro, e no mês de setembro nós temos a campanha Setembro Amarelo. E para quem não sabe, o Setembro Amarelo é a conscientização e a prevenção do combate ao suicídio. E então eu gostaria de passar para vocês uns dados aqui. Foi feito um estudo com 16 mil casos, né, de suicídios, onde mostrou que 96,5% das pessoas sofriam de algum tipo de transtorno emocional, né, de algum tipo de transtorno psicológico, psiquiátrico, né, e também os dados mais recentes também diz que 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. E a cada 40 segundos, uma pessoa morre de suicídio no mundo. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre esse assunto tão delicado, né, que muitas pessoas também não gostam muito de falar, mas é muito importante falar sobre isso, e principalmente porque, principalmente agora nesse mês, né, onde temos a campanha, né, da prevenção e conscientização e prevenção ao combate ao suicídio, Setembro Amarelo, né. E aí, eu gostaria de dizer para vocês assim, diante desses dados que eu falei para vocês, o que nós podemos fazer para ajudar e prevenir o suicídio, né? Então, assim, o que cada um de nós podemos fazer para ajudar, né? O que nós podemos fazer para ajudar na prevenção, né? No combate, né? A esse mal, né? Que é o suicídio. Então, e eu também gostaria de mostrar aqui para vocês, aliás, de falar para vocês alguns dos mitos sobre o suicídio, tá? O primeiro mito, né, que as pessoas dizem a respeito do suicídio. Quem ameaça não tem coragem de fazer. Quem ameaça nunca faz. A pessoa só está querendo chamar atenção. Olha só, 80% dos casos de suicídio, a pessoa, ela deu algum sinal de que iria fazer, tá? Então, muitas vezes, se você conhece uma pessoa que está enfrentando algum tipo de problema emocional, de doença emocional, porque as doenças emocionais, elas é uma patologia, né? Então, no caso, se você ouviu expressões como a vida não faz mais sentido para mim, tudo perdeu sentido para mim, eu não tenho mais vontade de viver, eu já não quero mais viver. Então, quando uma pessoa está enfrentando algum tipo de problema emocional, tá? E ela dá esses sinais, então, isso assim, na verdade, isso não é porque ela está querendo chamar atenção. Na verdade, é um grito de socorro. Ela está pedindo socorro. Por isso que é importante a gente ficar alerta, né, a esses sinais. Outro mito sobre a questão do suicídio. Pessoas suicidas, elas têm real vontade de morrer. Isso não é verdade, tá? A pessoa que comete suicídio, quando ela chega a esse ponto, ela quer apenas cessar a dor. A dor de alma, né? Imagine você, é como se você tivesse com uma dor insuportável em alguma parte do seu corpo, ou uma dor de cabeça terrível, insuportável, e você quer um remédio, você quer alguma coisa para poder cessar a dor. Então, quando a pessoa ela está sofrendo, né, ela está enfrentando algum tipo de problema emocional, e ela chega ao ponto de não desejar mais a vida, se a pessoa chega ao ponto de tirar a própria vida, então não é porque ela quer morrer, ela quer apenas acabar com a dor. Então a pessoa ela não tem interesse na morte, ela tem interesse em cessar a dor, tá? Olha só, outro mito sobre a questão do suicídio é achar que é um ato de impulso ou um ato impensado. Isso não é verdade. É um ato planejado e pensado. Muitas vezes a pessoa planeja por meses, tá? Então, não é bem assim, que é um ato de impulso e impensado, não é um ato planejado. Um outro mito também sobre a questão do suicídio é achar que só porque a pessoa teve uma melhora, que ela não precisa mais de atenção. Então, assim, muitas vezes, uma pessoa que está enfrentando esse tipo de problema, ela sente tão fraca, ela sente tão desanimada, ela sente tão sem forças, que ela não tem forças nem para cometer o ato. Então, quando ela acaba ficando um pouco melhor, ela cria coragem para fazer, tá? Então, é muito importante, mesmo que você percebeu que a pessoa teve uma melhora, é muito importante que ela continue tendo a atenção necessária, tá? Um outro e último mito que eu vou falar aqui, que algumas pessoas pensam que algumas pessoas pensam assim, falar abertamente sobre o suicídio poderá induzir ao ato. Olha só, isso também não é verdade, tá? A pessoa que está enfrentando esse tipo de problema, ela precisa de carinho, ela precisa de amor,
ela precisa sentir que ela é amada, ela precisa da nossa solidariedade, né, da nossa compaixão, da nossa empatia, né, com o momento de dor que ela está passando. Então, assim, é muito importante, sim, conversar abertamente sobre essa questão, né? E a pessoa, ela precisa de uma pessoa de confiança para poder ela se abrir e falar abertamente sobre, né, o problema que ela está enfrentando. E também é muito importante não julgar, sabe? Chegar falando, você é um desequilibrado, você é isso. Não. É muito importante esse momento, é um momento delicado que a pessoa está enfrentando, então é muito importante a pessoa sentir o carinho, o amor e o respeito, a empatia, né, pelo outro. E olha só, é muito importante estarmos sempre em alerta. Então, se você tem alguém da sua família, ou um amigo, uma pessoa próxima a você, e que você sabe que essa pessoa, ela está passando por um momento difícil, ela está enfrentando algum tipo de problema emocional, então é muito importante você ficar em alerta em relação, ficar em alerta, né, com essa pessoa. E é muito importante você direcionar essa pessoa, mesmo que de repente ela não queira, mas com amor, com carinho, você pode fazer isso, direcionar essa pessoa para o tratamento com um profissional habilitado, tá bom? Então isso é muito importante também. Olha só, outra coisa, o que falam a respeito do suicídio que não é verdade. Quando a pessoa fala assim, quem comete suicídio não tem Deus no seu coração. Quem comete suicídio não tem Deus na sua vida, não tem Jesus na sua vida. Olha só, isso é um grande equívoco, não é bem assim, tá? Inclusive, nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que andavam com Deus, tinham Deus em suas vidas e mesmo assim, tá? Num momento de dor, de angústia, de sofrimento, essas pessoas, elas desejaram não continuar vivendo, elas desejaram naquele momento a morte, né? Como o exemplo do profeta Elias e o profeta Jeremias. Dois grandes homens de Deus, mas que no momento ali de dor, de angústia, de sofrimento, eles desejaram, embora eles não tenham cometido suicídio, mas eles desejaram não continuar vivendo, né? Eles desejaram ali naquele momento de dor, de dificuldade, desejaram a morte. Portanto, não é verdade dizer que a pessoa que deseja a morte ou que acaba cometendo suicídio, ela não está com Deus. Inclusive, o próprio Jesus, né, o próprio Jesus falou que neste mundo nós passaríamos por momentos difíceis, por dificuldades, por aflições, né? Então, assim, é possível uma pessoa, ela estar com Jesus e mesmo assim ela passar por um momento difícil, né? Ela enfrentar, por exemplo, as doenças, né, os problemas, doenças da alma, e elas acabar desejando não continuar vivendo. E isso não significa que elas não tenham Jesus na vida delas. Problema emocional está relacionado com as doenças emocionais, né? As chamadas doenças da alma. E, de fato, é uma patologia, tá? Não é uma frescura, não é uma doença, tá? Uma patologia. E, então, os problemas emocionais, eles estão relacionados com essas doenças emocionais. O problema espiritual, ele está relacionado com o desdenho da pessoa em relação às coisas de Deus. O problema espiritual, ele está relacionado com o relaxo da pessoa, com a vida dela espiritual, com o relacionamento dela com Deus, com a oração, com a leitura da palavra de Deus, né? Então, o problema espiritual está relacionado a isso. Então, problema emocional é uma coisa e problema espiritual é outra coisa, tá? Não são a mesma coisa, ok? E olha só, uma pessoa, ela pode estar com Deus e ter sua vida nas mãos de Deus e mesmo assim ela enfrentar essas dificuldades, ela enfrentar essas doenças da alma, porque como eu falei, são doenças, são patologia, tá? Então, não é porque eu estou com Deus, eu tenho Jesus na minha vida, que eu estou isenta de ser acometida por essas doenças, tá bom? Mas eu queria agora também chegar no ponto que é até um pouco assim polêmico, mas que eu confesso que antes também eu não sabia e eu fui buscar entendimento, né, sobre a respeito disso que eu vou falar. Já conversei sim com alguns profissionais da área, né, de psicologia e fui buscar também entendimento na Bíblia também, né? Fui buscar o entendimento na palavra de Deus. E o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, né? A pessoa que cometeu suicídio, ela não está salva, né? Ela cometeu suicídio, portanto, ela não está salva mais. Então, eu vou colocar aqui para vocês o que eu fui pesquisar, né? Fui tentar entender e qual foi o meu entendimento disso aqui.
quando a pessoa ela comete um suicídio, ela está transgredindo o mandamento não matarás, né? Ela está tirando a própria vida, então ela está transgredindo esse mandamento não matarás. Porém, o que é pecado? Né? Pecado é a transgressão da lei, certo? Mas, tá, é um pecado. Você tirar a sua própria vida ou você tirar a vida de uma outra pessoa é um pecado, certo? Só que não é um pecado imperdoável. Calma que eu já vou explicar isso aqui. Porque eu sei que tem aquela questão, a pessoa não tem tempo para confessar, mas eu vou chegar nesse ponto. Mas é só para entender essa parte aqui. Quando uma pessoa, ela tira, porque você tirar a vida de uma pessoa e tirar a própria vida, você está ferindo o mandamento não matarás, né? Então, independente se foi tirar a vida de outra pessoa, se foi a sua, você transgrediu o mandamento não matarás, né? É um pecado, pecado é transgressão da lei. Porém, não é um pecado imperdoável. O único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, é a blasfêmia contra Deus. É quando a pessoa ela tem noção, ela sabe o que ela está fazendo, mas mesmo assim ela prefere pecar. Então, esse é o único pecado que não é perdoável. Porém, a transgressão da lei é um pecado, são pecados, transgressões da lei, são pecados que são perdoados. Se uma pessoa transgride um dos 10 mandamentos, e se ela se arrepende, ela pede perdão para Deus, ela será perdoada, independente, mesmo que ela tenha tirado a vida de uma pessoa. Mas aí entra essa questão assim, que muitos vão pensar e dizer, mas a pessoa que cometeu, alguma pessoa pode até dizer, tá falando bobagem. Não, vou explicar isso aqui para vocês, e eu já conversei com pessoas profissionais da área, já conversei com pessoas que têm um entendimento da Bíblia, e já ouvi pregações a respeito também. Então, assim, o que acontece? Igual, como eu disse, as pessoas poderão dizer, mas a pessoa ela não teve tempo de se confessar, então, como que ela... se ela não se confessou, como que ela vai ser perdoada? Olha só, isso foi o meu entendimento, tá? E o meu entendimento tem, assim, fundamento bíblico, tá? Eu fui estudar e pesquisar na Bíblia isso aqui que eu vou dizer. Então, assim, o ato de você confessar um pecado é importante, sim, você confessar um pecado. Mas o ato de você confessar seu pecado não te dá a garantia de salvação. Quando a gente confessa um pecado, é um ato de humilhação nossa perante Deus. Mas você confessar um pecado, por mais que seja importante, você reconhecer que você pecou, que você errou, e você se pedir perdão e confessar perante Deus é importante, mas não é, nós não somos salvos pelas nossas obras, entendeu? Nós somos salvos, o que nos salva é a graça de Deus mediante a fé em Jesus. Então, é isso que nos salvará. Então, mesmo que a gente tenha cometido um pecado e a gente pede perdão e Deus nos perdoa, e aí a palavra de Deus fala assim, claro que se você também estiver em Cristo, se você passou a vida toda, né, se a pessoa teve um relacionamento com Deus, ela aceitava Jesus como seu Salvador, mas ela, naquele momento ali, ela enfrentou uma doença, né? Então ela estava doente e ela acabou cometendo esse ato terrível por conta da doença. Então, e uma coisa também que é incrível, que é a questão da misericórdia de Deus, sabe? Então a misericórdia de Deus, ela é infinita, elas são infinitas. Então, não cabe a nós não podemos julgar se essa pessoa está salva ou não, entendeu? Então, assim, como essa questão que entra a questão do pecado, né? A transgressão da lei. E que nós não devemos pecar, né? Mas como eu falei, não são as nossas obras que garante a salvação, a nossa salvação, né? Então, o ato de eu me confessar, claro que é importante confessar, mas olha só, eu queria ler para vocês entenderem isso aqui melhor, o que está escrito em 1 João, primeira epístola de João, o verso 2, o capítulo 2, aliás, o capítulo 2 e o verso 1, que diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pecais. Se todavia, presta atenção nessa parte aqui, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que está dizendo aqui? Que para nós não pecar, mas se todavia nós pecarmos, nós temos um advogado no céu, né, que é o nosso Senhor Jesus. Então, é Jesus que irá dizer se a pessoa está salva ou não, porque o que se vai levar em conta é a vida que a pessoa teve, o relacionamento que ela teve com Cristo, o relacionamento que ela desenvolveu ao longo de sua vida com Deus, com Cristo, mas que no momento de dor e dificuldade ela estava doente, e no momento de desespero ela acabou tirando a própria vida. Então, nós temos que entender isso aqui. Eu sei que é bem assim, um assunto delicado e complexo, tá? Mas foi esse o meu entendimento, e inclusive me trouxe assim, até me deu uma certa paz no meu coração, porque a gente sabe, tem histórias de pessoas, né, que elas estavam com Cristo, elas aceitavam Jesus como seu Salvador, mas elas adoeceram e chegaram ao ponto, né, de tirar a própria vida. Mas o que vale, assim, o que é importante falar também, que
é claro que uma pessoa que nunca se relacionou com Deus, uma pessoa que não tinha Jesus como seu Salvador, uma pessoa que não tinha um relacionamento com Cristo e ela enfrenta esse problema e às vezes ela acaba tirando a própria vida, isso aí já é algo também que, o que acontece? Não podemos, não, quem somos nós para dizer? Até porque também tem uma questão, eu já ouvi, já até eu li agora à tarde, eu li a respeito de um caso que a pessoa, ali no momento, antes, ela chegou a fazer o ato, né, mas ela sobreviveu, mas no segundo ali, né, ali antes dela, quando ela chegou a cometer, né, que ela pulou de uma certa altura, mas essa pessoa sobreviveu. Naquele segundo ali, ela se arrependeu e pediu perdão, mas ela acabou sobrevivendo. Então, a gente não sabe, de repente, num segundo ali, no último fôlego de vida, a pessoa pode ter pedido perdão para Deus, nós não sabemos. Mesmo que a pessoa não tenha se relacionado com Deus, pode ser que, né, se ela pediu perdão para Deus, mas se a pessoa nunca conviveu, nunca teve um relacionamento com Deus, e ela chegou, ela enfrentou esse problema, né, e acabou tirando a própria vida, aí é só, como se diz, é só Deus, né, que poderá, porque é Deus que conhece os corações, né? É Deus que sonda os corações, é Ele que, só Deus sabe o que vai dentro da alma de cada pessoa, né? Então não cabe a nós julgarmos, só Deus pode julgar, nós não podemos. E o outro entendimento, né, assim, buscando resposta na Bíblia, na palavra de Deus, é que todos os nossos pecados, eles foram apagados com o sangue de Cristo, né? Então Jesus, quando ele morreu na cruz, ele varreu o pecado do mundo, né? E a palavra de Deus fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, inclusive nesses casos, que é esse tema que é o que nós estamos falando aqui nesse vídeo, né? Então, como eu falei, o que foi o entendimento que eu tive, vai ser levado em consideração perante Deus a vida que a pessoa teve, né, antes, e até chegar ao ponto de acontecer, né, no caso, um suicídio por conta do enfrentamento de uma doença emocional, né, um momento ali de dor, de desespero, de sofrimento. E olha só, se tem alguém que está assistindo esse vídeo, ou que vai assistir esse vídeo, e está passando por um momento difícil, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Não desista, tá? No mundo passareis por aflições, tá? Mas tem de bom ânimo aquele que entregou a própria vida por nós, né? E que nos comprou com seu sangue, ele venceu esse mundo, tá? Então, mesmo que você esteja passando por um momento de dor, de sofrimento, de angústia, onde você se sente desanimado, né? Sente que não tem mais sentido continuar vivendo. Eu falo para você, não desista, tem solução, tá? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu também enfrentei a luta também contra a ansiedade e depressão, tá? E eu sei que não é fácil, né? Porque quando a ansiedade, né, ela chega num nível, assim, a ansiedade e a depressão chega num nível, assim, bem elevado, ela acaba sugando mesmo da pessoa, né, a vontade de viver, né? Ela suga, né, o ânimo, né, a energia, a vontade da pessoa de viver. E, então eu sei que não é fácil, tá? Mas não desista, tá? Não desista. Aceite o tratamento, tá? Aceite ajuda, busque ajuda. É extremamente importante reconhecer que precisa de ajuda, de tratamento, tá? Um tratamento adequado. E ter essa certeza também de que mesmo nos momentos difíceis, de dificuldade, que Deus nunca nos abandonou, Ele não nos abandona e jamais nos abandonará. E mesmo nos momentos difíceis, de dor, de sofrimento, doenças, todas essas coisas, Ele está conosco, cuidando de nós, tá? E então não desista, tá bom? Não desista. E olha só, o remédio, claro que é muito importante o tratamento com o profissional, se precisar tomar medicação. Nós temos que, a pessoa, no caso que está enfrentando esse tipo de problema, tem que entender que é importante a questão do tratamento, é importante ser acompanhado por um profissional da área, é importante a questão da qualidade de vida, a qualidade de sono, atividade física e o seu relacionamento com Deus, tá? E olha só, eu sei que é importante a questão do remédio, né, dos remédios químicos, mas o remédio que cura qualquer tipo de dor, um remédio que realmente é eficaz para todos esses problemas, para todas as doenças e também para essas doenças da alma. Esse remédio se chama Jesus Cristo, tá? E nós precisamos desse remédio todos os dias nas nossas vidas. E temos a certeza de que Ele não nos abandona e de que Ele está conosco, mesmo nos momentos de dor e sofrimento, tá bom? Não desista da vida, porque vale a pena viver.